Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 22 essa noite. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Pretendo compartilhar com vocês hoje sobre o único mandamento que nos resta. Sublinhar essa expressão, que mandamento é esse que cabe a nós? Mateus 22, a partir do versículo 34. Convido você à leitura da palavra de Deus comigo. Mateus 22, 34, até o versículo 40. A palavra de Deus diz assim: Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus, obrigado. Obrigado por reunir o teu povo sob o teu nome e na tua presença. Obrigado porque nós temos a revelação do teu Espírito que nos capacita a compreender a tua palavra. E não apenas um Espírito que nos permite a compreensão das Sagradas Escrituras, mas um Espírito que nos capacita a obedecê-la. Porque seria uma tragédia terrível saber qual é a tua vontade e ainda assim não conseguir cumpri-la. Tua palavra também vai dizer que antes de ti nós vivíamos apenas no pecado, vivíamos apenas na desordem desse mundo. Mas, ou todavia, Deus, o Senhor, que é rico em misericórdia, nos amou com amor tal que nos deu também a capacidade não apenas de sermos perdoados, mas nos deu igualmente a capacidade de cumprir a tua vontade, não pela nossa força, mas pela tua graça a partir do poder do Espírito. Fale com o teu povo, nós queremos ouvir tua voz, essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus aqui em Mateus 22, ele está nos arredores do templo. Jesus está conversando com as pessoas e a partir dessas conversas surge um verdadeiro interrogatório dos mestres e dos líderes religiosos da época. A autoridade de Jesus é questionada, de modo que Jesus passa então a falar por parábolas. Não é aqui que ele começa a falar por parábolas, Jesus já falava por parábolas há muito tempo, mas aqui, nesse contexto, um pouco antes disso, Jesus está contando parábolas. E o que são as parábolas? Parábolas são ferramentas, são artifícios que Jesus utilizava para que apenas aqueles que de fato desejassem conhecer a sua vontade pudessem assim fazê-lo. Então, parábola não é uma mensagem totalmente codificada, mas é uma mensagem, em certo sentido, elaborada de tal maneira que apenas os seus discípulos, caso não entendessem, pudessem chegar diante dele e perguntar: Jesus, explica melhor esse tipo de coisa. Por exemplo, talvez você se lembre da parábola do semeador. Jesus ele usa de elementos na parábola do semeador, também em Mateus, que aqueles elementos vão ter símbolos e signos e significados ao longo de todo o evangelho. Então, quando você ouve da semente, você sempre vai se lembrar que a semente é a palavra. Quando você ouve dos pássaros que roubam as sementes, você sempre vai se lembrar que essa é uma ação maligna que pretende tirar a palavra daqueles para quem ela foi revelada. E você tem diferentes tipos de solos, e você vai entender que os diferentes tipos de solo são diferentes corações, diferentes personalidades, diferentes tipos de gente. Porque tem gente que ouve a mensagem, mas não cai no coração. Tem gente que germina por um pouco de tempo, mas as preocupações dessa vida e as ganâncias desse mundo, disse Jesus, acabam por matar. E tem gente onde essa semente, melhor dizendo, vai cair, vai ser irrigada, vai ser frutificada e vai multiplicar por tantas vezes. Jesus, ele tem um jeito de falar as coisas de uma maneira que
Todos podem ouvir, mas nem todos necessariamente vão entender. E as parábolas também é um jeito de Jesus corrigir equívocos acerca do reino de Deus. É por isso que ele vai dizer, o reino de Deus é como? E ele conta uma parábola. Então ele vai contar a parábola dos 2 filhos, ele vai contar a parábola dos lavradores, ele vai contar a parábola do banquete de casamento. E todas essas parábolas aqui que antecedem esse evento de Mateus 22 são parábolas de denúncia da hipocrisia religiosa. Por exemplo, ele vai falar de pagar imposto para os fariseus, que eram mesquinhos e avarentos. Ele vai falar de ressurreição para os saduceus, que não criam na ressurreição do corpo. Então Jesus ele vai fazendo denúncias. Ele finalmente, depois de acabar com todos os argumentos dos seus opositores, o que acontece? Um perito na lei faz uma pergunta para Jesus. E essa é uma das perguntas mais importantes que alguém poderia fazer. Aliás, essa é uma pergunta que, com o espírito correto, nós devemos fazer ainda no dia de hoje. A pergunta é: Deus, qual é a tua vontade? A pergunta literalmente foi, mestre, qual é o maior mandamento da lei? A pergunta é excelente, mas não se engane com o conteúdo da pergunta. Não se engane com o teor daquilo que é dito, porque o texto vai expressar aquilo que motivou a pergunta. Mateus 22, versículo 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta. Então, a pergunta foi maravilhosa, mas a motivação não era mais nobre. Então, não necessariamente tudo aquilo que é correto no seu conteúdo é correto na sua motivação. Então, é por isso que é importante discernir que no Evangelho não basta fazermos a coisa certa. Tem muita gente fazendo a coisa certa com o espírito errado. Então, não basta fazer o bem. Como assim não basta fazer o bem? Não basta. Não basta. Mateus 6, nós já vimos sobre isso no ano passado. Você pode orar, você pode jejuar, você pode dar esmola aos pobres e fazer tudo errado. Porque você está fazendo a coisa certa com a motivação equivocada. Então, no Evangelho de Jesus Cristo, não basta fazer o certo. Você precisa ter o espírito correto diante daquilo que é feito. Porque essa é a mentalidade dos religiosos. Uma mente que funciona apenas a partir de formatações e regulamentações. É o sujeito que deseja encurralar Deus para que ele lhe conceda uma resposta pronta. Eu confesso que eu pessoalmente tenho bastante dificuldade com quem só gosta de resposta pronta. E eu penso que Jesus tinha bastante dificuldade com gente religiosa que só queria resposta pronta. Aliás, eu tenho certeza disso. De modo que quando Jesus era questionado sobre alguma coisa, por exemplo, uma pergunta também aparentemente nobre, mestre, quem é o meu próximo? O que Jesus poderia ter dito de modo direto? O teu próximo é todo mundo que cruzar teu caminho, faça o bem a todos. E até vira um ditado da sabedoria popular, que é fazer o bem sem olhar a quem. Poderia ser versículo, não é? Jesus poderia ter dito isso, o próximo é qualquer um que cruzar o teu caminho, mas quando ele é interpelado por um sujeito que ele sabe, porque ele percebe o coração daquele sujeito, ele pergunta, quem é o meu próximo com ar de nobreza? Jesus diz assim, deixa eu te contar uma história. Tinha um judeu saindo de Jericó, subindo até Jerusalém. Nessa subida ele foi assaltado, ele foi violentado e jogado à beira do caminho. E passou por ele um sacerdote, não deu bola. Passou por ele um levita, não deu bola. E lá longe vem um certo samaritano. O resto da história, talvez a maioria de vocês conheça. Jesus, quando ele conta histórias e não responde de modo tão pronto às indagações dos religiosos, penso eu que o que ele está fazendo é sempre tentar gerar maturidade. Porque Jesus não quer, muitas vezes, resolver os nossos problemas. Porque você concorda comigo que se fosse para resolver problema não tinha ninguém melhor que Deus? Então por que às vezes você está com um problema e parece que Deus não resolve na hora que você espera? Porque ele não tem compromisso com a resolução dos seus problemas, ele tem compromisso com a formação da pessoa que você vai se tornar, alguém maduro. E ninguém amadurece sem dor. Ninguém amadurece sem sofrimento. Ninguém gera resiliência e perseverança sem que ele tenha que perseverar por algo
que ele não gostaria. Então Jesus não tem compromisso em fazer tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos e resolver os nossos problemas. Jesus tem compromisso em formar em nós seres iguais a ele, gente madura. Porque quem quer resposta pronta, geralmente não quer amadurecer. Só quer tratar Deus como um gênio da lâmpada. Existe uma definição interessante de Otto Maduro, e tem uma série de coisas que eu discordo dele, quase tudo, mas acho que essa aqui ele acertou. Quando ele fala da religião, e ele não está falando do evangelho, ele está falando de qualquer religião, qualquer formatação onde seres humanos tentam relacionar-se com uma divindade. A definição dele de religião é o seguinte: a religião é o conjunto de discursos e práticas referente aos seus anteriores ou superiores, ao ambiente natural e social, em relação aos quais fiéis desenvolvem uma relação de dependência, obrigação e benesses. Interessante. Traduzindo, toda religião tem seus ritos, toda religião tem seus dogmas, toda religião tem suas regulamentações, o que pode e o que não pode fazer. Com quem? Com um ser superior. Aí você dê o nome que você quiser. Os muçulmanos falam que é Alá. E tem nome para tudo que é gente. Então você se relaciona com uma divindade a partir dos ritos, dos dogmas e do que pode e do que não pode ser feito. E toda religião é baseada nesse arcabouço de dependência e obrigações para absorção de benesses. Ou seja, o que é que eu preciso fazer para Deus se agradar de mim, para que então ele me retribua daquilo que eu quero que ele faça. A religião, ela é essencialmente demoníaca. Porque a religião, ela lida com a causalidade. A religião é: que bem eu posso fazer para Deus para que ele me traga um bem de volta, que voto que eu posso fazer, que promessa que eu posso fazer, que sacrifício que eu tenho que enfrentar, que oferta que eu tenho que dar, de que maneira eu posso surpreender essa divindade para que ela me abençoe de modo comparável ao sacrifício que eu fiz. E o contrário também é verdadeiro. Eu não quero irritar a divindade, porque no dia que eu irritar a divindade, ele acaba com a minha raça. Isso é religião. É por isso que o evangelho não é religião. É por isso que o evangelho é a superação da religião. É por isso que o evangelho é a pessoa de Jesus Cristo dizendo: não há nada que você possa fazer para surpreender a mim, a surpreender a Trindade, surpreender o Deus Espírito, surpreender o Deus Pai. Nós não estamos aqui nos prostituindo. Nós não estamos diante de vocês, pessoas, seres criados, para que quando você faz algo bom para nós, a gente faz algo bom para vocês. E quando vocês fazem algo ruim para nós, ou algo que não nos afeta, mas de alguma forma nos entristece, a gente faz algo ruim para vocês. Essa é a mente do religioso. E você se surpreenderia o quanto dessa mentalidade nós trazemos para a relação com Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, eu ouso dizer que em algumas recaídas, muitos de nós fazemos exatamente o mesmo ainda hoje. Porque no fundo, quando as coisas não vão bem, você pergunta para Deus por quê? Como se tivesse uma resposta e como se fosse uma punição por aquilo que muitas vezes você nem sabe o que você fez. Isso gera loucura, isso gera neurose, isso gera uma gama de pessoas frustradas e isso gera uma gama de pessoas vaidosas. Então a mente religiosa, ela vive assim: o que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Então nessa passagem, Jesus ele vai responder a esse homem e vai nos ajudar a entender que tipo de relação é a relação com Deus. E que tipo de virtude é a virtude que Deus olha e fala: se eu puder resumir uma coisa, é isso aqui que eu quero falar para vocês. Qual é o maior de todos os mandamentos? Afinal, qual é que é esse negócio de Deus? O que ele quer de nós? O que ele ofereceu a nós? E o que ele espera dos seus seguidores? O sujeito, ele pergunta. E a resposta de Jesus, versículos 37 a 40 é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. Jesus poderia parar por aí, porque ele só perguntou o maior. Mas Jesus segue.
O segundo, versículo 39, é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. O que é toda a lei e todos os profetas? É uma outra nomenclatura que Jesus vai usar, porque você sabe, o Novo Testamento não está escrito aqui ainda. O Novo Testamento está sendo escrito, está sendo vivido, melhor dizendo, a partir da vida de Jesus, e depois seria escrito a partir dos escritos apostólicos. Quando Jesus fala disso depende toda a lei e os profetas, lei, profetas e os salmos são três divisões para falar da Bíblia. É o que a gente chama de Antigo Testamento. Então Jesus está dizendo o seguinte: tudo o que vocês viram, tudo o que vocês leram, tudo o que vocês ouviram da parte de Deus, desde o Gênesis, passando ali por Moisés, passando pelos profetas, sabe, tudo se resume a isso aqui. Uma palavra: amor. Amor. O mandamento é esse. Vocês querem mandamento? Então eu vou dar um mandamento para vocês. Amem. Amem o quê? Amem a quem? Ame a Deus. Porque toda a vida cristã depende disso. Mas a resposta de Jesus não é por acaso. Ele poderia parar no ame a Deus, porque esse é o maior mandamento e é dele que advém todas as coisas. Mas ele fala, ame a Deus. Aliás, tem outro. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é uma das chaves hermenêuticas para o reino de Deus, ou seja, essa é uma chave interpretativa. Se você entender isso, você entendeu o evangelho. Jesus está essencialmente, embora ele fale que são dois, essencialmente Jesus está falando de um mandamento, com dois desdobramentos. Só existe um mandamento, o mandamento é o amor. E como é que eu sei que eu amo a Deus quando eu amo o próximo? Porque como é que eu demonstro amor para Deus? A partir dessa lógica da mentalidade religiosa de causalidade, eu ofereço sacrifício, eu faço aquilo que ele quer, aí eu fico com medo quando eu piso fora da linha. É esse tipo de relação de amor que Deus espera dos seus seguidores? Não. O que Jesus está falando, o que Deus está falando na pessoa de Jesus é, sabe como é que você demonstra amor por Deus, amando as criaturas de Deus? Porque Deus é invisível. Concorda comigo que dizer eu amo a Deus é muito fácil? Eu amo a Deus. Como é que você ama a Deus? Eu sinto no meu coração. Que coração? Isso é coisa romântica no sentido filosófico mesmo. Isso é coisa que vai avançar na história. Isso é coisa que é subjetiva. Não, como é que você ama a Deus? Como é que você serve a Deus? Como é que você serve alguém que não precisa de nada? Servindo o próximo. Como é que você demonstra que Deus é prioridade na sua vida? É você demonstrando que os filhos de Deus são prioridade na sua vida. Porque a fé não é uma questão de foro íntimo. A fé não é uma relação baseada nem na troca e nem no subjetivismo. Existem dois objetos do nosso amor, o nosso Deus e o nosso semelhante. Jesus está mostrando que essas realidades são indissociáveis. E é crucial que nós compreendamos isso, porque esse único mandamento, com esses dois desdobramentos inseparáveis, precisa ser compreendido por nós, porque essa não compreensão nos levará a um falso evangelho. Tem muita gente achando que é discípulo de Jesus e vivendo um falso evangelho. Não é à toa, nós também veremos na série Manifesto do Reino, que já volta domingo que vem, um texto assim, estranho. Mateus capítulo 7. Que diante de Deus, pessoas olharão para ele no fim de todas as coisas e dirão, Senhor, em teu nome nós fizemos um tanto de coisa. Em teu nome eu expulsei demônios, Deus. Em teu nome eu exerci autoridade sobre os poderes malignos. Em teu nome eu preguei o evangelho. Em teu nome, eu fui um cara exemplar. Aí Jesus diz, apartem-se todos de mim, porque eu não os conheço. Portanto, é possível fazer coisas em nome de Deus, mas não com Deus. É possível fazer coisas como porta-voz de Deus, sem que Deus esteja naquilo que você faz. O evangelho que acha que nós podemos amar a Deus sem amar o próximo, não é o evangelho. Portanto, não é possível viver o evangelho de modo egoísta, porque eu nunca cumpro o amor em uma relação solitária. Está aí outra coisa que não é nova,
porque o autor aos Hebreus vai falar quase 2000 anos atrás, no capítulo 10, não deixem de reunir-se como igreja, como é o costume de alguns. Ele fala isso lá, carta aos Hebreus, Novo Testamento, primeiro século. Então, pessoal que está aí desigrejado, achando que está abafando, falando, eu descobri a verdadeira igreja, meu amigo, entra na fila, você está 2000 anos atrasado. Agora, a dinâmica do Evangelho de Jesus Cristo, no qual, nesse espírito pós-moderno que nós carregamos, egoísta, individualista, que acha que a fé é uma questão eu e Deus somente, Jesus está dizendo, não. Você pode ter fé em Deus, mas a sua fé em Deus é materializada no seu amor ao próximo. A sua fé em Deus, se for desconectada com outros filhos de Deus, não é fé em Deus. Você pode sentir-se parte da igreja do corpo de Cristo, mas se você não comungar como corpo de Cristo, você não entendeu o Evangelho. Aliás, isso é tão antigo, mas tão antigo, que se eu voltar para Gênesis dá para entender. Primeiro livro da Bíblia. Porque Gênesis 2,18 há uma expressão interessante. É dito assim, não é bom que o homem esteja só. E aí você pensa, bom, essa é uma expressão de carência do homem, que vivia ou que via, melhor dizendo, todos os casais de animais, e fala, todo mundo aqui tem par, eu não tenho par. Não, essa expressão não sai da boca do homem, essa expressão sai da boca de Deus. Não é Adão que diz, estou me sentindo sozinho. É Deus que diz, você não pode viver sozinho. Mas como assim sozinho, se Adão conversava com Deus todas as tardes? Está pronto? Porque Deus, mais ser humano, é ser humano incompleto. Deus, mais ser humano é o ideal de Deus para nós. Diego, você está afirmando, porque sempre tem gente que depois do culto vai falar, eu queria corrigir o que você falou. Enfim. Então eu já prego me explicando. Eu não estou dizendo que você, enquanto ser humano, não se basta tendo apenas Deus. Ok? Eu estou afirmando que o próprio Deus diz que nós fomos criados para o relacionamento com os nossos semelhantes. Então, Deus mais ser humano, incompleto. Deus mais ser humano, figura completa. Porque nem Deus, na sua pessoalidade, é isolado. Porque Deus é trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É o Deus Trino. É a comunidade trinitária em comunhão eterna, expressando o relacionamento perfeito para que pudesse, para nós, nos convidar também a um relacionamento. Então Deus não vem para salvar o indivíduo, Deus vem para salvar o relacionamento. Deus vem para salvar a comunhão. Afinal, o que é que foi rompido desde o pecado original? A comunhão com Deus, com o próximo. Então, quando Deus nos salva, Ele nos salva para pertencer a algo maior do que nós mesmos. De modo que na nossa individualidade, não estou falando da nossa solitude. Solitude é algo bom, solidão é algo ruim, é pecado. Solitude é você ter tempo para si, para contemplar, para refletir, inclusive na sua relação com Deus. Isolar-se na solidão é pecado. Porque todo aquele que se isola, aliás, o provérbio diz exatamente sobre isso, todo aquele que se isola procura os seus próprios interesses egoístas. Isolar-se é dizer para todo mundo, inclusive para Deus, eu não preciso de ninguém, eu me basto. Então Deus pode até se revelar ao indivíduo, mas ele se manifesta plenamente na comunidade, porque foi Jesus que disse que estaria no meio de nós quando nos reuníssemos, pelo menos 2 ou 3. Então você pode ter o seu tempo com Deus na solitude, mas você não pode ver a materialização da plenitude do Evangelho a não ser em comunidade. 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Então não é sem razão que hoje existe tanta gente frustrada com aquilo que ele pensa ser a igreja ou o evangelho. E é claro que existam casos extremos. Existem igrejas que se chamam igrejas e que não são igrejas. Existem igrejas que não pregam o evangelho. Existem igrejas, ou melhor dizendo, franquias religiosas, departamentos da religião,
que aviltam pessoas em sua dignidade, que abusam espiritualmente de pessoas. Isso não é a igreja de Jesus. Agora, se você conhece a igreja de Jesus e você faz parte da igreja de Jesus, mesmo com todos os problemas, e por que é que tem problemas? Porque somos seres humanos. Teremos problemas nas nossas relações. Uma vez que a gente entende isso, quando nós nos frustramos, nós não nos frustramos com Deus. Nós nos frustramos com nossas expectativas projetadas sobre Deus e sobre outros filhos de Deus. Porque quando a gente ora, parece que a gente busca um pai que é meu e esquece que a oração que Jesus ensinou é para um pai que é nosso. Se o pai é nosso, a vida é em comunidade, com o ônus e o bônus das relações. Então, a gente vai projetando sobre Deus e sobre os outros uma realidade que a gente mesmo criou. E aí a gente começa a fazer de Deus um ídolo. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca quis ser idolatrado, apenas amado. Então Jesus não disse que o maior mandamento é idolatrar o Senhor, o seu Deus. Porque a primeira vez que o povo de Deus, no livro de Gênesis, faz um ídolo, Deus manda destruir tudo. Porque ele fala, eu não posso ser comparado a absolutamente nada. Eu não quero ser venerado. Eu não quero ser idolatrado. Eu não quero ser idealizado. Eu quero ser amado. E como é que eu sou amado? A partir do amor que você demonstra aos seus irmãos. Não tem nada novo aqui. Mas cada tempo reserva suas complexidades, não é verdade? Por exemplo, nós temos vivido um tempo no Brasil de bastante instabilidade. Tem gente feliz, tem gente triste, tem gente revoltada, tem gente que não está querendo amar, não. Tem gente que, se você votou diferente dele, ele não quer te amar. E aí, como é que fica? Isso pode funcionar lá fora. Para os discípulos de Jesus, a conversa é outra. Porque para os discípulos de Jesus, amar a Deus é amar o próximo. E aí eu volto para outra parábola. Quem é o próximo? Qualquer um que cruzar o teu caminho. O próximo não é aquele que tem uma proximidade a tal ponto de pensar como você pensa. O próximo é aquele que pode estar tão distante no seu pensamento e nas suas convicções, mas que ainda assim, tendo cruzado o seu caminho, deve se tornar objeto do seu amor, do seu afeto e da sua compaixão. Então, todo cristão frustrado, repito, não é frustrado com Deus. Porque é impossível se frustrar com Deus, que é perfeito. Mas se frustra por conta de uma espiritualidade equivocada. Porque às vezes ele pensa que ama a Deus, ele pensa que ele ama o próximo, mas ele ama somente a si mesmo. E ele tem um amor tão obcecado por si mesmo que quando essas expectativas não são supridas, ele rompe a relação. É por isso que Deus, podendo escolher todo tipo de simbologia humana para refletir a nossa relação com ele, ele escolhe o quê? O casamento. Porque o que é o casamento, senão uma escolha que supera as adversidades? Não é isso? Que quando Paulo ele escreve aos Efésios, ele vai dizer o seguinte: falarei de um mistério, do marido e da mulher, mas falo como quem fala de um mistério maior, que é Cristo e sua igreja. E aí ele faz uma comparação. Ele fala que o marido é uma figura de Cristo, que a noiva é uma figura da igreja. Ele traz orientações práticas para o casal, mas ele está usando relações humanas para nos fazer compreender algo que seria imensurável, que é a relação espiritual do Senhor da igreja com a própria igreja, do noivo e da noiva. Porque você vai concordar comigo que só sustenta um relacionamento a dois por uma vida inteira quem coloca o compromisso da relação acima dos defeitos e das dificuldades. Você quer um segredo para você divorciar rápido? Você que é casado há pouco tempo, repara apenas no que o outro pode melhorar. Tranquilo, não tem erro, você vai separar. Não casou ainda? Fica com esse mesmo conselho. Quer separar logo, depois que você se casar? É só você reparar, não naquilo que o outro tem de bom, é só o que ele pode melhorar, a vida toda. Eu te garanto, aquilo vai ficar como uma goteira. Pode levar meses, pode levar anos, pode levar décadas. Teus filhos podem estar criados, foram para a faculdade, saíram de casa, você vai olhar para o lado, vai olhar um estranho e vai ver que durante 25 anos da sua vida, aquele sujeito que você tinha expectativa que se transformasse, não se transformou. Então, o que você merece? Algo melhor, egoísmo. Não estou falando de casos extremos.
Não estou falando de traição, não estou falando de nada disso. Não estou falando de abuso psicológico, físico, nada disso. Eu estou falando de em condições normais de temperatura e pressão. A pior coisa que você pode fazer numa relação a dois é simplesmente olhar para o outro, projetando ele com a expectativa de te fazer feliz. Isso é uma crueldade. Isso é uma tirania. Porque se você projetar sobre outro ser humano a responsabilidade de te fazer feliz, aí você vai criar um escravo. Isso é um problemão. Então, quem não tem compromisso com a relação e ama a si mesmo mais do que o outro, escolhe algo melhor. Então, amar é escolher bancar a relação, mesmo sem ter todas as respostas, porque todo relacionamento tem um risco. Mas se ele não der valor? E se ela não mudar? Mas e se eu ajudar e ele não reconhecer? Então, você precisa decidir se você quer amar ou se você quer ter controle. O religioso, ele pensa, me dá um mandamento que eu cumpro. O discípulo de Jesus pensa, eu sei que eu já quebrei todos os mandamentos, mas ainda assim Jesus me amou. Agora como é que eu posso amá-lo de volta? Tá vendo? A coisa é outra. Porque tem uma outra realidade, quando eu falo do amor de Deus e de habitar no amor de Deus e de amar o próximo, tem outra coisa que às vezes as pessoas elas têm dificuldade, eu entendo, eu já tive essa dificuldade, mas pastor, esse negócio aí de amor, esse negócio de graça, esse negócio de eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo, como é que é isso? O povo vai tocar o terror. Então, se tocar o terror é porque já não tinha entendido também, tá tudo certo. Já viu dois namorados apaixonados? O que você tem que falar para eles? Falou, vocês têm que passar mais tempo juntos, vocês têm que se ver mais, vocês têm que ter mais proximidade. É isso que você fala para dois namorados apaixonados? Adolescente, sabe? Namorico adolescente? Não. O que você tem que falar para dois adolescentes apaixonados ou dois jovens apaixonados, falou, segura aí, irmão, tem gente olhando, pô. Certo? Pô, vai na manha aí, calma. Não precisa se ver todo dia, de manhã, à tarde, à noite. Não precisa ficar pendurado. Antes era pendurado em telefone, né? Enfim, não precisa ficar no WhatsApp o dia inteiro. Por quê? Porque o amor, ele não precisa ser regulado e tutelado. Essa é a relação que Deus quer com a gente. Um perito na lei tentando colocar Jesus à prova fala, qual é o maior mandamento? Jesus fala, é amar. Aí talvez alguns de nós perguntaríamos a Jesus, mas como é que se ama? Aí Jesus diria, amando. É amando mesmo. Não, mas quais são as regras do amor? Não, amor não tem regra mesmo, é só amar mesmo o quanto que você puder. Como é que eu amo a Deus? O máximo, seu coração, sua alma, seu entendimento, é amor visceral. E como é que eu demonstro amor por Deus? Demonstrando amor pelos filhos de Deus. Mas mesmo que ele seja bolsonarista e petista, mesmo que ele seja bolsonarista ou petista. Mesmo que ele seja isentão, mesmo que ele seja isentão. Mesmo que ele seja corintiano, aí já não sei, mas dá para tentar. Dá para tentar. É amar. Porque talvez você vai olhar e falar assim, mas pessoas são tão difíceis. E aí, se você fizer um exercício de reflexão honesta, você vai ter que admitir, eu sou tão difícil. Eu sou tão difícil. Eu sou tão difícil de ser amado. E Jesus me amou. O que eu posso fazer diante disso? Eu amo Ele de volta. E como é que eu amo Ele de volta? Amando todo mundo que cruzar o meu caminho. Não amor como aquele sentimento adolescente, juvenil, afetivo. Não necessariamente você amar todo mundo, porque amar todo mundo também é muito conceitual. Amar todo mundo no sentido de ser próximo e íntimo de todo mundo. Não, é amar. É amar. É amar quem cruzar o teu caminho. É viabilizar a vida. É dignificar as pessoas. É perdoar quem precisa ser perdoado, não quem merece ser perdoado. Porque tem um segredo sobre perdão. Perdão não é um negócio que a gente dá para quem merece. Perdão é um negócio que a gente dá para quem precisa. Então, as pessoas precisam ser perdoadas. Aí o que a gente faz? A gente perdoa. Mesmo sem querer perdoar. Tem pessoas que são tão complicadas que tudo que elas precisam é ser amadas. Não é que elas merecem, mas elas precisam. Aí o que a gente faz? A gente ama, mesmo quando a gente não quer.
Porque aí a gente clama a Deus e fala: Deus, o Senhor derramou o seu amor por nós, mesmo quando nós éramos seus inimigos, é o que a palavra diz, Paulo aos Romanos. Então me ajuda a amar o meu próximo, me ajuda a amar meus irmãos, me ajuda, se necessário, a amar até meus inimigos. Eu não sei como, é por isso que eu preciso da ajuda do Senhor. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 13, encerro com a leitura desse texto, talvez você conheça, Paulo vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Só barulho. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ou seja, toda uma aura de espiritualidade, se não for regada pelo amor, não vale de nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, isto é, o sacrifício mais altruísta que você possa fazer, se não for motivado por amor, nada disso valerá. O que Jesus está dizendo para esse homem, com uma pergunta correta de motivação equivocada, e o que Jesus está dizendo para nós hoje, que espero, pergunta correta, coração correto. Conhecer o reino de Deus? Você tem dificuldade em amar certas pessoas? Eu começo por mim, eu tenho. Tem gente que é difícil amar. Ontem eu vi uma foto assim de uma pessoa num lugar. Falei: não é possível. É verdade ou não é? Acordei essa aqui 1h30 da manhã. Falei: não é possível. Camarada, não pode. Com outros amigos, falei: não, tá errado. Aí eu fiquei atordoado. Aí eu fui ver, não era nem a pessoa. Eu achei que era uma pessoa, não era. Era parecido. É mole. Aí fiquei me sentindo um tonto. Aí eu tive uma conversa com Deus. Aí eu demorei para dormir. Porque eu passei da raiva para a vergonha. Aí a gente é assim. E Deus sabe que a gente é assim. Tem dificuldade para amar alguém? Pede para Deus. Pede, porque essa falta de amor às vezes revela muito mais sobre o nosso coração do que o coração do outro. Que em 2023, ainda está nessa época de resoluções, quem sabe? Decida o seguinte: decida amar. Decida amar como nunca na sua vida. Decida amar quem não merece ser amado. E decida amar quem precisa ser amado. Em nome de Jesus. Amém?